A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à última edição do Fala aí Casa Branca deste ano de 2022. Estivemos juntos durante todo o ano e chegamos à reta final. Uma reta final que nos traz muitas reflexões, momento de relembrar tudo o que aconteceu, de comentar o cenário atual de Casa Branca e também falar um pouquinho sobre os projetos e planejamento para 2023. Vocês vão acompanhar a partir de agora um reprise de uma entrevista exclusiva que foi dada pelo nosso chefe de gabinete, João Ricardo Guimarães Caetano, ao meu colega jornalista da radiodifusora, Wesley Máximo. Acompanhe aí, pois ele vai falar sobre a situação atual, retrospectiva e também as novidades para o ano novo. Fala aí, Casa Branca. Antes da gente entrar nesses assuntos de obras, né, dos acontecimentos importantes aí para 2023 também, a gente tem que falar do caso do Marco César, prefeito de Casa Branca, que foi afastado do cargo, preso preventivamente pelo GAECO, Ministério Público, e toda a história você já conhece, né? Já está sabendo o que houve. Eu queria saber do João Ricardo, que é chefe de gabinete, o que você pode falar sobre isso, João, sobre toda essa situação envolvendo o Marco César? Então, de novo, boa tarde aos ouvintes. O prefeito Marco César foi objeto de uma ação do Ministério Público, uma ação que determinou o seu afastamento do cargo de prefeito e a sua prisão preventiva. As justificativas para esses dois fatos são ocorrências que teriam acontecido sobre o procedimento de concessão de água em Casa Branca, né? É um assunto antigo, que vira e mexe ele aparece e dessa vez culminou com esse pedido de prisão, com a determinação da prisão preventiva e com o afastamento do prefeito. Isso ocorreu nessa semana. E tem alguns fatos que é importante que a população saiba, né? O primeiro é que a concessão do serviço de água e esgoto ela se deu ainda no final do governo anterior, né? E mesmo após a concessão, é importante dizer, um organismo do Ministério Público, o Centro de Apoio Executivo, o CAEX do Ministério Público, ele fez há 1 ou 2 anos atrás, eu tenho aqui no meu celular, eu até posso deixar para vocês, ele fez a pedido do então promotor de Casa Branca, o Dr. Rioli, uma averiguação no procedimento de licitação. E ele chegou à conclusão clara, está lá claro no material que eu posso deixar para vocês, que o processo licitatório foi um processo licitatório correto, liso, não havia pelo próprio organismo do Ministério Público nada a apontar de irregular nesse procedimento licitatório. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a esse processo licitatório, porque ele foi feito de acordo com a legislação, cumprindo prazos, dando oportunidade para várias empresas disputarem, e uma empresa venceu a licitação e está operando em Casa Branca normalmente. Sobre o ocorrido com o prefeito Marco César, é muito importante também dizer que nós, no dia 9 desse mês, já tínhamos conhecimento de um pedido de prisão, o mesmo pedido, o pedido de prisão de afastamento já havia sido feito pelo Ministério Público e havia sido negado num primeiro momento. Então, no dia 9, nós soubemos dessa negativa do juiz, né, do desembargador ao pedido do Ministério Público, e é importante dizer que, mesmo sabendo disso, o prefeito Marco César ficou na cidade, desempenhou suas funções normalmente e providenciou junto a seus advogados informações que dessem informação ao Ministério Público e à Justiça sobre aquilo que estava sendo solicitado. Então é muito importante dizer isso, que o prefeito Marco César, mesmo sabedor do pedido, no dia 9 que foi negado, ele permaneceu no exercício das suas funções, estava em casa, estava trabalhando normalmente, tanto que foi encontrado na sua residência, né? Do ponto de vista de processo, é muito importante que as pessoas entendam o seguinte: o procedimento feito do Ministério Público, da Justiça, é um procedimento legal. Nós não somos daqueles que contestam a legislação, né? Então tem gente que perde a eleição e faz barulho porque perdeu a eleição, contesta a eleição. Nós cumprimos a lei, nós reconhecemos a ação, achamos que não seria o caso, mas é uma opinião pessoal, que não seria o caso de afastar o prefeito, porque o prefeito tem residência, ele pode prestar as informações que ele precisar
né? O prefeito não estava se escondendo. Então, prestar as informações, o prefeito prestaria a qualquer momento, né? De qualquer maneira, a medida foi tomada, as informações, todas elas estão sendo dadas. Tenho certeza que o prefeito Marco César, assim que for libertado, vai dar seus esclarecimentos, suas informações. É importante dizer também, e isso faz parte do rito, não há nenhuma ilegalidade nisso, mas é importante que as pessoas saibam que a defesa do prefeito Marco César só tomou ciência das acusações ao final da operação policial de prisão do prefeito e de afastamento. Então, veja, se toma uma decisão de prender e afastar alguém sem com que ele tenha a possibilidade de oferecer as suas explicações ou a sua defesa. É do rito legal, não houve aqui nenhuma ilegalidade, mas de qualquer maneira é importante que as pessoas saibam. Suponha você, Wesley, vou aqui fazer um caso hipotético. Suponha que eu ou você, ou nós dois, tivéssemos sido acusados em algum momento de, por exemplo, atuar numa cidade e comprar respirador superfaturado durante a Covid. Uhum. Imagine que a gente seja acusado disso, não saiba, e que seja surpreendido por uma prisão, né? O correto seria eu saber da acusação, poder prestar minhas satisfações, dar a minha defesa e, ao final de um processo, ser preso, ser punido se eu for considerado culpado. Não foi o que aconteceu. A justiça entendeu que a prisão do prefeito era importante ainda antes do seu julgamento. Então é importante também ressaltar, o prefeito não foi julgado, não há condenação. O prefeito vai se defender, assim que a sua defesa já está agindo, assim que o prefeito for libertado, ele vai se defender, e tenho certeza que vai dar satisfação para a sociedade, vai explicar para a sociedade todo o ocorrido. O prefeito continua preso. O prefeito continua recolhido em Limeira. E nesse período o Duzão assumiu a prefeitura, até por determinação judicial, tá governando normalmente, com tranquilidade, tem conversado aí numa primeira rodada com vários vereadores para tratar de assuntos importantes que serão pautados na Câmara. Então a prefeitura está funcionando normalmente com o Du, que é o vice-prefeito eleito do Marco César, que estava sempre muito antenado, muito conversando sempre com o Marco César. Então não há nenhuma ruptura, porque é basicamente o mesmo time. Certo. E vamos falar de saúde aqui da cidade de Casabranca. Casabranca foi referência, né, João, durante a pandemia, em termos de vacinação, sempre adiantada. O município de Casabranca realmente fez valer, né, esse esforço total aí na área da saúde e, graças a Deus, muitas mortes foram evitadas graças à vacinação. Queria que você falasse sobre isso também, esse empenho na vacinação da cidade. Esse ano a Covid deu uma diminuída, mas até então estávamos em alerta, né? É verdade, Wesley. É importante também a gente dizer que os profissionais de saúde da prefeitura foram verdadeiros heróis no enfrentamento da pandemia da Covid, né? A estrutura da prefeitura como um todo, mas a linha de frente dos profissionais de saúde que enfrentaram uma situação atípica para a qual nós não estávamos preparados e para a qual nós tínhamos um governo federal que negava a gravidade da Covid, que criou uma série de dificuldades para a compra de vacina. Isso em São Paulo foi atenuado porque o governador Dória tomou as providências que deveria ser tomada, mas do ponto de vista de coordenação nacional, nós enfrentamos uma pandemia sem a coordenação do governo federal ou até apesar do governo federal, né? Então, os profissionais de saúde que enfrentaram isso são heróis e que salvaram muitas vidas, muitas outras vidas poderiam ter sido salvas se as providências federais tivessem sido tomadas a tempo, né? Mas, como você falou, a gente fez aí um programa de vacinação muito avantajado, mas não nos ativemos a isso na área da saúde, né? Então, é muito importante dizer que nós montamos nesse ano um programa de acolhimento à gestante, e aí as pessoas falam, puxa, mas e a maternidade? Você quer perguntar da maternidade? E a maternidade, João? A maternidade, veja, maternidade, tem muita gente que faz demagogia com a maternidade, né? Então, qual que é a lógica do funcionamento do Sistema Único de Saúde? Eu vou pegar outro exemplo e não vou falar da maternidade, mas vou chegar na maternidade. Neurologista. Todos nós gostaríamos de ter um neurologista, o Du, por exemplo, gostaria de ter tido um neurologista próximo dele quando ele teve o AVC. Mas o Sistema Único de Saúde não provê um neurologista para cada cidade ou para cada hospital. Por quê? Porque isso é uma especialidade e uma especialidade deve ficar em algum centro regional.
porque senão ela não se torna viável. Se eu tiver um neurologista em cada cidade, o neurologista vai ficar ocioso. E o neurologista precisa de equipamentos para trabalhar. Então você monta uma estrutura que fica ociosa, e a lógica do SUS não é essa. A lógica do SUS é um sistema que prover em alguns locais, em algumas cidades, os especialistas. Então algumas cidades terão os especialistas, e essas cidades são cidades que normalmente são centros regionais, né? Então é o caso de Casa Branca. Casa Branca não tem uma maternidade porque ela não tem número de nascimentos, né, número de partos, que justificasse o atendimento de uma maternidade aqui. Então nós somos atendidos por uma cidade vizinha, Mococa, se eu não me engano, que é o centro regional. O que nós fizemos em Casa Branca foi montar toda uma estrutura para acolher a gestante no seu pré-parto, para fazer todo o atendimento com enfermagem, com profissionais, e para conduzir essa mulher, essa futura mãe, na hora do parto, com segurança e tranquilidade para o centro, para a maternidade regional, né? Então, não depende exclusivamente de Casa Branca ter a maternidade. Mas o desejo de vocês... O desejo sempre é, mas nós temos que nos ater à lógica do Sistema Único de Saúde. Enquanto a gente não atinge números suficientes de pessoas que vão ter nenê para ter uma maternidade financiada em Casa Branca... Sabe que eu estava lembrando? Até a gente brincou aqui como é que é. Então o povo tem que fazer bastante filho aqui para voltar à maternidade, é isso, João? É um pouco essa lógica. Você tem que atingir alguns números para que ela se justifique e para que o Sistema Único de Saúde mande recursos para Casa Branca para financiar a maternidade. Mas na ausência da maternidade, as mães não estão descobertas. Como eu te falei, nós temos um sistema que cadastra essas mães, que faz um acompanhamento permanente do pré-natal para essas mães. Então, todo o acompanhamento, medição de pressão, medição da saúde, fornecimento de remédio, etc., consulta com o médico aqui em Casa Branca, e na hora do parto, essa mãe entra num carro, numa ambulância da prefeitura, e é transportada para fazer o seu parto para Mococa, que não deve ser uma viagem de mais de meia hora, e que, se a gente contar numa lógica, por exemplo, de uma cidade grande como São Paulo, onde qualquer deslocamento demora meia hora ou 40 minutos, é mais ou menos isso que uma mãe em São Paulo se deslocaria até um hospital. Certo? Então, e nós, te asseguro, não tivemos nenhum problema, e esse programa de acolhimento à gestante é um programa que tem garantido a saúde tanto das gestantes quanto das crianças que têm nascido. E é importante dizer, também desmentindo uma mentira, as crianças que nascem em Mococa, que são de Casa Branca, saem com a certidão de casamento, de nascimento, de casamento onde elas casarem, mas a de nascimento elas saem com o nascimento de Casa Branca. Então não é verdade que não vai ter mais casabranquense porque eles nascem em outra cidade, né? Isso é só exploração política barata, tá? No bairro Nazaré, a prefeitura prepara um postinho de saúde também para o ano que vem. É uma unidade de saúde da família, né? É mais uma unidade de saúde da família. O prefeito Marco César e o Duzão, desde o início do governo, estão ampliando a rede de atendimento à saúde da família, porque é o atendimento à saúde da família que evita que as pessoas tenham que ir ao pronto-socorro, ao PPA, né? Que é aquele atendimento diário, cotidiano, seja dos agentes comunitários de saúde, seja do médico da família que está lá no bairro, que passa a cuidar daquela família. Então, no Nazaré, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a estrutura física, então os profissionais vão atuar no bairro Nazaré, na região, e hoje os pacientes do Nazaré já são atendidos, só que são atendidos lá na unidade de saúde da Praça do Rosário. O que nós vamos fazer é levar a unidade para próximo do bairro deles. Esses moradores assim não vão... como no Bela Vista? Assim como no Bela Vista, assim como no Andorinhas, essas pessoas não vão precisar se deslocar ao centro, vai ter uma unidade de saúde que vai atendê-los lá, além dos profissionais que vão estar percorrendo as casas, visitando as casas. Então isso é sensacional, melhora a cobertura de saúde e atende a saúde onde o cidadão mora, onde o cidadão está. Muito bom. Queria falar um pouquinho também, algo mais sobre a saúde? Sobre a saúde, eu queria falar mais duas coisas. Uma é que nós, três. Uma que nós aumentamos o atendimento de atenção domiciliar, que são aqueles pacientes que não precisam ficar internados, mas que podem receber cuidados em casa. Então nós aumentamos o atendimento disso, é muito importante, porque a pessoa sai do hospital e prossegue o atendimento em casa. Nós fizemos mutirão de oftalmologia, de vários atendimentos de oftalmologia que estavam represados, que ficaram represados por conta da Covid. Então nós contratamos profissionais que estão fazendo um mutirão para atender rapidamente a oftalmo. E conseguimos na Santa Casa iniciar uma série de cirurgias eletivas, pequenas cirurgias, mas otimizando o centro cirúrgico da Santa Casa, né? Então cirurgias como oftalmologia, varizes, hérnias, hemorroidas, etc. já estão sendo feitas na Santa Casa, aumentando a capacidade de atendimento da Santa Casa. Legal, também melhorou muito
o serviço de emergência aqui da cidade, 156, 192, né? Por exemplo, agora no Natal, uns vizinhos meus lá precisaram, rapidinho, em menos de 10 minutos, já estavam atendendo ali. Então, parabenizar também o serviço de emergência aqui da cidade de Casa Branca, né? Houve algumas reclamações, que o número do telefone não estava funcionando e tal, mas agora parece que está tudo certo. Parece que sim, é sempre importante a gente receber essas reclamações, né? Porque as pessoas reclamam e a gente vai lá para corrigir, então reclamação para nós não tem nenhum problema, mas é um serviço também que era prestado anteriormente fora de Casa Branca, que era gerenciado pelo Conderg. O prefeito Marcos César tomou a decisão de trazer isso para Casa Branca, tendo a certeza de que esse atendimento municipalizado ia ser dado de forma melhor e a gente está vendo o resultado, é isso mesmo. Muito bem. Ô João, vamos falar um pouquinho de turismo aqui no Jornal da Difusora. Vamos. Quando a prefeitura realizou na parte do turismo, de entretenimento, muitas coisas, né? Tivemos festival gastronômico, agora Natal de Luz, né? Tivemos também rodeio com entrada franca de graça para a população, que foi bem legal. Atividades turísticas aqui na cidade, o Horto Florestal, né? Fala um pouquinho dessa evolução no turismo, por que Casa Branca pegou pesado nisso? Então, primeiro eu queria dizer só desse evento do Luzes de Natal, que foi uma parceria, né? Prefeitura, Associação Comercial. Isso. Na verdade, a Associação Comercial procurou a Prefeitura, fazendo a proposta, o seu presidente, o Homero, e nós imediatamente percebemos a importância e acolhemos a proposta, que é uma proposta de fechar a rua, de fazer com que a rua tenha atividades culturais, que as pessoas tenham tranquilidade, conforto para fazer suas compras e para usufruir das atividades culturais, né? Então foi um sucesso muito grande, o Du até estava conversando com o Homero, da gente repetir essas atividades durante o ano, fazer uma programação, e foi muito, muito importante, né? E tinha muita gente que vem para Casa Branca visitar, né, no fim de ano. Sim. E ficaram muito satisfeitas, eu tive lá também, foi bem legal, foi um enorme acerto, então fica aqui um agradecimento também aos comerciantes, à Associação Comercial que agarraram essa ideia. E agora, no início do ano, nós vamos abrir já o roteiro de eventos de Casa Branca com um espetáculo que vai ter, e aí você vai estar sabendo em primeira mão, no dia 1º, às 20h30, ali Dia 1º de janeiro? 1º de janeiro, às 20h30. Domingão agora. Domingão, no Largo do Rosário, na Praça do Rosário, a Orquestra de Violas e Violinos do Maestro Agenor vai dar o seu primeiro show do ano aqui em Casa Branca para abrir a temporada de eventos e para saudar o ano de 2023 e para trazer sorte, felicidade para todos nós em 2023. Vocês já estão todo mundo aqui convidado, nós vamos fazer toda a divulgação, mas está todo mundo sabendo. Então, isso faz parte de você ter Casa Branca sempre animada, sempre agitada, com eventos de qualidade, né? Nós vamos ter o Carnaval, o prefeito Duzão ontem mesmo está falando comigo, já está tomando as providências. Então, nós estamos sempre viabilizando eventos de qualidade para fazer Casa Branca sempre estar em destaque. Eu queria falar do cinema também. Tem um planejamento de voltarmos a termos eventos por lá, né? Que sempre foi um local importante aqui da cidade, de eventos culturais e de filmes também. Não sei como é que está a relação de filmes. Você poderia explicar pra gente? Então, também? Eu tenho aqui uma lista, uma anotação das coisas que vão... Nós podemos já falar do ano que vem ou vamos... Fala do cinema e depois a gente volta. O cinema foi feita uma captação de recursos. É importante dizer, né? Tem gente que fala, não, mas fica endividando, né, a prefeitura. A gente precisa entender o seguinte: quando uma prefeitura, quando um órgão público faz a captação de um recurso, uma das coisas mais rigorosas que ocorrem é o organismo financiador checar se aquele órgão tem capacidade de investimento. Capacidade de investimento é ver as contas da prefeitura e ver se ela tem condição, ao longo dos anos, de pagar aquele investimento que ela está fazendo, de pagar aquele financiamento que ela está pedindo, né? Então, toda vez que uma prefeitura como Casa Branca, como o governo do estado como São Paulo, capta recurso, as contas desse organismo são muito auditadas, são muito verificadas. Porque nenhum financiador vai emprestar recurso para um mal pagador. Ninguém quer correr o risco de emprestar para um governo que não vai ter capacidade de pagar ou que está quebrado. Então, toda vez que o prefeito Marcos César obtinha um recurso, obtinha um financiamento, a gente ficava muito feliz, porque era indiretamente uma conferência e uma auditagem na nossa conta e no nosso orçamento, e mostrando que aquele recurso que a gente estava pedindo cabia no orçamento, com todas as despesas que a prefeitura tem, com toda a projeção dessas despesas. Eu tenho pagar o funcionário? Sim, mas daqui a um ano eu tenho que pagar o funcionalismo com reajuste. Então, você projeta as despesas com os reajustes e o organismo financiador vê, não, essa prefeitura tem capacidade de pagar. Então, um dos recursos que a gente obteve, por exemplo, foi para a reforma da
do teatro, né, do cinema Casabranca. Nós fizemos várias tentativas ao longo dos anos de trazer para Casabranca empresas de cinema. E isso é inviável hoje em dia. Primeiro, pelo tamanho da cidade, pelo público, que é muito pequeno. E segundo, porque hoje todo mundo tem o cinema dentro de casa. Né? Então, pelos YouTubes da vida, pelos sites, pelos Netflix, o cinema hoje virou uma atividade comercial muito difícil, ainda mais numa cidade como Casabranca. Então, nós vamos reformar o cinema, ele vai ser um teatro, vai ser preparado para ser o teatro da cidade e funcionará também como uma espécie de um cineclube, não com projeções diárias, não com projeção de filmes comerciais, mas de filme de arte, de filmes culturais que nós vamos selecionar e com alguma periodicidade vamos apresentar para a cidade, né? Sem o objetivo de ser comercial. Então o cinema, o cineclube da cidade vai ser, como eu te falei, um cineclube, como existem muitos em São Paulo, com filmes que não estão exatamente no circuito, mas que são filmes muito bons e que nós vamos expor. E o espaço vai ser usado como espaço de teatro. E esse sim, para trazer espetáculos, para as próprias apresentações de Casabranca, dos balés, das formaturas, dos eventos, que Casabranca hoje se ressente de um espaço como esse. Nós temos um anfiteatro muito legal no Instituto, muito bonito, mas ele não tem essa capacidade, ele é pequeno, não tem acústica, etc. Então o teatro, o Cine Teatro, ele vai ser reformado com o nome de Cine Teatro Casabranca, mas vai ter a grande característica de ser um teatro da cidade. Muito bem. Vamos falar do asfalto, João. Recap, asfalto. Nosso centro tem recebido, né? A gente tem imagens para quem está no Facebook e no YouTube acompanhar. Tá bonito de ver, né? Muda a cara da cidade, né? Impressionante. A rua Santo Antônio aqui da Pai, espetacular. Fazia anos que eu moro perto, fazia anos que eu não passava por lá porque era muito ruim de passar. E agora a rua do bairro São João, ali que eu esqueci o nome, Avenida Doroteu Barbosa, não sei se aquele pedaço mas a subida ali para o bairro São João, muito boa também, né? E outras ruas aqui do centro da cidade estão sendo recapeadas. Pô, legal, muda a cara da cidade, né? A gente recebeu aqui a secretária de Infraestrutura, que falou sobre isso, né? E mais ruas vão receber os recapes, né? Exato. Tanto agora nesse final de ano, que já estão ocorrendo, quanto no próximo ano. Está aqui na minha lista de coisas que vão ocorrer no ano que vem. Mas, por exemplo, a Capacete de Aço será pavimentada, vai receber a drenagem. Porque em alguns locais, Wesley, não é só a pavimentação, é a drenagem, é a preparação. Isso, né? Então são obras sempre grandes e custosas. E, por exemplo, a Capacete de Aço ela tem o potencial de ser um novo eixo comercial e industrial da cidade. Né? Quando ela recebe a pavimentação, ela já tem hoje uma característica comercial, industrial, e isso vai ser ressaltado certamente com a pavimentação. Então, no bojo da pavimentação vem uma série de atividades econômicas, né? Nós, quando a gente apresentou o plano diretor, a proposta de plano diretor que a Câmara votou e aprovou, o plano diretor já previa que algumas vias da cidade como prioritárias para o recapeamento e para a colocação da infraestrutura, visando a instalação de atividade econômica nesses locais. A Capacete de Aço é uma delas. Tá? A Capacete de Aço que fica ali atrás do posto Jerezim, né? Para quem não está sabendo localizar. É a continuação da Avenida do Cemitério, exato. Onde tem alguns bares novos, né? Legal. Isso. Agora, Bela Vista e Chácara Boa Vista. Teremos pavimentação nesses locais? Estão na previsão, né? Certamente vamos ter agora no próximo ano, então estão nesse pacote que o prefeito Duco pediu para que eu apresentasse aqui para vocês. Tá? Muito bem, então ano que vem teremos então os moradores podem ficar tranquilos que vai sair. Também há projeto da reforma da rodoviária, né? Pode mostrar aí também, Oswaldo, a nossa rodoviária, o projeto para o ano que vem da rodoviária de Casabranca, para quem está no YouTube, está no Facebook, está vendo que coisa linda que tá. Realmente, minha mãe, por exemplo, que sempre falou, filho, olha que vergonha que está a nossa rodoviária. E realmente estava um pouquinho defasada, né? A nossa rodoviária tá feia a nossa rodoviária. Então, com essa reforma aí, vai ficar muito bonita, né? O que nós vamos fazer lá, João? Tá bem feia mesmo. Eu lembro que quando eu vim a Casabranca, a rodoviária era atrás da igreja. Sim, faz tempo, hein, João? Faz tempo, tá ficando velho, hein, João? Eu acho que eu até vinha de carruagem nessa época. Não, mas eu lembro que a rodoviária era ali, depois ela se transferiu para o local que ela está. E a rodoviária é um cartão postal da cidade, né? Ela precisa ter ali um mínimo de conforto, de beleza, para as pessoas que chegam e saem de Casabranca levarem uma boa lembrança, né? Uma boa imagem da cidade.
Então esse projeto foi feito totalmente pelos profissionais da prefeitura, então ele não foi feito fora, um projeto muito bonito mesmo, bem arrojado, e vai dotar de conforto e segurança as pessoas que usam a rodoviária. O andar de cima da rodoviária vai ser usado para equipamentos públicos, então nós vamos instalar lá todos os serviços ligados a desenvolvimento econômico, Banco do Povo, posto de trabalho, posto de PAT, isso, exatamente, tudo vai ficar centralizado lá, inclusive para facilitar o acesso do público. Então vai ser uma rodoviária muito segura, muito confortável, muito bonita, com esses serviços públicos ali. E o lanchonete também vai ter, lanchonete, café, coisas, né? Respeitando o comércio que tem em volta, né? Porque hoje nós já temos comerciantes que vivem ali de prover a chegada e saída das pessoas, mas esses confortos existirão. Banheiro, né? Local para trocar bebê, berçário, fraldário, desculpa, né? Então tudo isso vai estar previsto e feito lá. E vai também recapear em volta, vai pôr massa asfáltica asfáltica na verdade, todo o entorno da rodoviária vai ser preparado exatamente para também possibilitar com que os ônibus cheguem e saiam com conforto, né? Então tudo isso preparado. No projeto, a parte de trás, a vida rodoviária, onde ficam os taxistas, não vai existir mais aquele local para os taxistas, isso, né? Isso. Onde vão ser remanejados os taxistas? Então, de cabeça eu não tenho, mas eles têm um espaço ali para eles. Ali mesmo, ali na rodoviária. Ali na proximidade da rodoviária. Então tá tudo dentro do projeto. Muito bem, mas vai ficar muito bonita, né? E vai sair do papel ano que vem, João? Vai sair do papel. 2.400.000? Eu não lembro o valor, mas é o que a gente divulgou. E tudo isso é resultado de um projeto, de um trabalho de planejamento que está sendo feito há bastante tempo, né? E sempre com o objetivo de mexer naquelas coisas que são nevrálgicas, que são estratégicas para a cidade, para deixar a cidade com uma cara nova. Você trouxe a lista aí de coisas... Eu trouxe uma listinha de coisas boas. Nós tivemos um ano tão ruim, né? Tão difícil para todos nós, com muita disputa, com muita dificuldade, que agora é a hora da gente entrar em bons tempos, né? Nós temos... O presidente Lula vai assumir agora em janeiro, o país pacificado, né, o resultado das eleições assegurado. Então nós vamos viver agora tempos novos, vamos sair dos tempos das trevas e agora vamos entrar em tempos de normalidade, né? Eu estava vendo ontem um programa do futuro ministro da Justiça no YouTube, Flávio Dino. E é tão bom quando a gente vê os atores públicos falando com tranquilidade, sem ofender jornalista, sem ofender adversário, né? Essa é a normalidade da política brasileira e essa é a normalidade que a gente vai viver daqui para frente. É claro que as pessoas têm divergências, né? Mas a gente sempre tem que tratar as divergências com responsabilidade, né? Por exemplo, Wesley, com essa crise toda aqui em Casa Branca, do problema do prefeito, da água, algumas pessoas estão nas redes sociais falando, vamos parar de pagar a conta de água, né? É preciso ter responsabilidade, é preciso ter seriedade. Quando alguém fala isso numa rede social a gente às vezes lida com pessoas que não têm informação, que não têm esclarecimento. Então, uma pessoa lá, humilde, lê isso e fala, puxa, vou parar de pagar minha conta de água, né? Aí 2, 3 meses depois a pessoa para de pagar a conta de água, a água é cortada, a pessoa entra no cadastro de inadimplentes. Então aquela pessoa humilde, estimulada por uma informação irresponsável, leviana de alguém, toma uma medida, toma uma decisão que depois vai ser penalizada. Aquele que deu a sugestão, não vai acontecer nada com ele, porque ele vai pagar a água. Porque ele não é bobo, a pessoa vai pagar a água, porque ela sabe das penalidades de quem não vai pagar, certo? Mas quem ele induziu a fazer o erro vai sofrer, vai ter dificuldades. Então é muito importante que na política a gente tenha maturidade, responsabilidade para tratar com seriedade os problemas. A gente não precisa deixar de divergir. A gente tem que divergir, mas tem que divergir com seriedade. E aí, pro próximo ano... Vamos ver o que tem de bom pro próximo então ano. É muito importante a gente dizer o pacote de coisas que estão prontas, que estão começando ou que estão terminando aí a contratação. A reforma do cinema, como a gente... Não, eu falei? Falou. Falando, né? Reforma do cinema, a reforma da rodoviária e o recapeamento do entorno, a pavimentação da Capacete de Aço, que vai gerar um novo polo de desenvolvimento econômico da cidade. Várias ruas do centro continuarão ainda sendo recapeadas, melhorando as condições de tráfego. A gente pede para o pessoal maneirar na velocidade para a gente não ter que ficar instalando lombada, que ninguém aguenta instalar lombada. Mais lombada aqui não. Mas o problema é que o cidadão pede lombada, né? Sim. Então as pessoas abusam, então não há necessidade de abusar, vamos maneirar para a gente não ter essa pressão, né? Nós vamos substituir também um projeto que o prefeito Marco César trabalhou e o Du também
Na substituição da iluminação da cidade, nós vamos instalar LED em 100% da cidade. Isso vai melhorar a iluminação, melhora a segurança e economia, né? Tanto do ponto de vista da economia do custo para a prefeitura, como a economia ambiental, né? O LED é uma luz muito mais eficiente, então Casa Branca entra aí nessa lógica da qualidade ambiental também. A Renato Pistelli será recapeada, a Doroteu Barbosa, a Chácara Boa Vista e o Jardim Bela Vista. Tudo isso será feito no próximo ano, com recursos que já foram assegurados, aprovados pela Câmara. A gente sempre quer aqui agradecer o apoio dos vereadores, que na sua maioria tem ajudado, aí não é nem o prefeito, mas tem ajudado a cidade a obter esses recursos com responsabilidade, então ficou o agradecimento aos vereadores. O distrito industrial vai ser ampliado do ponto de vista de infraestrutura, permitindo a instalação de novas empresas. As obras do CDHU também serão concluídas. A Francisco Nogueira de Lima será recapeada e nós vamos fazer finalmente o prolongamento da Avenida Ganymede José, fazendo aquele trecho final dela, constituindo ali um arco viário completo na cidade, no entorno do Córrego Espraiado e do Córrego do Pingo, né? Então, essas são as intervenções que estão programadas para o próximo ano, que vão dotar a cidade de uma outra qualidade de infraestrutura. Além de cuidar das pessoas, né? Se você me permite, né? Nós, por exemplo, na nossa área de promoção social, nós implantamos aí um programa bem interessante de cuidado com mulheres vítimas de violência. Uhum. Então nós instalamos um pequeno abrigo na cidade para retirar a mulher vítima de violência da sua residência e abrigá-la com segurança até ela ter um destino adequado. Instalamos uma rede de atendimento à mulher vítima de violência. Então, quando chega alguém vítima de violência na Santa Casa ou na delegacia de polícia, esses profissionais estão treinados para identificar a possibilidade, porque às vezes a mulher não fala, sabe? Às vezes a mulher tem vergonha, tem medo, mas existem sinais físicos ou sinais psicológicos que permitem com que a autoridade, seja médico ou policial, alerte a nossa assistência social, para que a nossa assistência social procure essa mulher no atendimento e ofereça a ela a atenção. Então, além de todo esse pacote de infraestrutura e de obras, a gente cuida das pessoas, né? Como a gente costuma dizer, a gente ama Casa Branca e quem ama Casa Branca cuida de Casa Branca. Cuidar de Casa Branca é da estrutura e das pessoas de Casa Branca. E Venda e Lagoa Branca que nós temos Venda também. e Lagoa Branca nós tivemos várias ações no sentido de buscar, por exemplo, ainda na assistência social, pessoas que tinham direito a benefícios do governo federal e que não recebiam esse benefício. Uhum. Então nós fizemos aí uma busca ativa nas fazendas, na área rural da cidade, para identificar essas pessoas e dar a eles o direito de receber os benefícios. Isso aumentou em quase 100% o número de beneficiários de Casa Branca. Foi um trabalho silencioso, mas muito importante. Nós tivemos lá também a iluminação de Natal, no mesmo padrão que a gente teve no centro, e temos levado esse bairro, a esses distritos, a esses bairros queridos da cidade, os programas de desenvolvimento de turismo. Então, as rotas turísticas, os eventos de roteiro rural, também passam por Lagoa e por Venda, também começando a gerar atividade econômica nesses locais, além de cuidado da manutenção da infraestrutura desses dois distritos. Fala aí, Casa Branca. Obrigado a todos pela parceria, pelo carinho. Reforço em nome da Prefeitura os nossos votos de um feliz 2023. Aproveite esses últimos momentos para refletir de como foi a sua vida durante todo esse ano e o que a gente pode mudar e melhorar, principalmente para ser feliz, ainda mais feliz no ano que chega. Um abraço a todos vocês, a todas as suas famílias e aos seus entes queridos. A gente volta a se encontrar na próxima semana, que já é ano novo. Feliz 2023 e até lá! Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.